Boa noite, mais uma Alessandra Convida, começando agora. E a pedido da minha mãe, né? Ela falou: Alessandra, não mexe muito no cabelo, deixa o cabelo mais preso, que você fica linda. Então, minha mãe está aqui, o cabelo preso, né? Como você pediu. E vou tentar fazer o que você mandou. Então, bora lá. Hoje tem uma convidada muito especial, que é a doutora Natácia Fernandes. Ela foi a minha aluna, né, na época que eu fazia professora assistente da Ebrafim. E hoje é minha colega, né? A gente faz um curso de CO, que é uma especialização da osteopatia juntas. E colega, amiga, e a gente bate papo todos os dias. E vamos ver, né? Como é que vai ser hoje? Ela já entrou. Deixa eu chamar. E me contem como é que vocês estão. Boa Olha! noite, Boa gente! noite! Como é que você E aí, tá? tudo em paz, Lele, e você? Tudo em Também. paz? Também. Troquei a blusa porque eu vi que tava estampa. Eu falei, não vamos chocar, né? Mudou o Tudo bom. modelito? Para quem não sabe, a gente faz um teste antes de vídeo para ver se tá tudo ok com a internet. E aí a gente segue. E aí, Isso. Nath, me conta. é, Eu já me apresentei, acho que todo mundo já sabe, né? Que eu sou a Alessandra, fisioterapeuta. Agora eu queria que você se apresentasse. Certo. Gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos a todos que estão presentes na live. Tem muitos colegas nossos, né, Ale, amigos aqui presentes. Primeiramente, eu preciso te agradecer, Ale, é uma honra muito grande estar aqui com você hoje, nesse projeto lindo que você está fazendo. É um orgulho muito grande de aluna passar para colega, passar para amiga. É uma honra enorme estar aqui hoje com você. E eu sou Natácia, gente, sou fisioterapeuta também. Sou osteopata, inclusive a Lei foi minha professora. Hoje a gente é colega no curso de extensão da osteopatia. Tenho formação em medicina germânica e formação internacional em hipnose, que é hoje que a gente vai estar falando um pouquinho desse assunto tão místico que muitas pessoas têm aquela, às vezes tem medo, às vezes tem dúvida, porque a gente sempre tem aquele medo do desconhecido, né? E hoje a gente vai tentar desmistificar essa visão da hipnose para vocês e mostrar que ela vem como uma ferramenta muito grande. Tanto na fisioterapia, tem muitos médicos que já estão utilizando a hipnose, odontólogos, tem várias áreas da saúde que já utilizam a hipnose como ferramenta de ajuda do seu trabalho. Perfeito, Nath. É, Eu já mudei muito o meu conceito, né, de hipnose. Eu tinha um conceito muito estranho do que era, né? Até que eu fui uma paciente, não sua, breve serei, mas eu fui para saber mesmo, porque antes de criticar ou de elogiar, a gente tem que conhecer, né? E Isso, aí, para mim, a hipnose como tratamento era uma técnica onde você saía total da sua consciência e a pessoa estava vulnerável para fazer qualquer coisa que o terapeuta mandasse. E isso. depois que eu fui paciente, que eu conheci realmente como é que se aplicava o tratamento, eu vi que não era nada disso, caiu por terra todo o pensamento que eu tinha sobre a hipnose. E eu achei maravilhoso, né, como forma de tratamento. Eu acho que a gente busca algumas coisas que ficaram lá atrás, que a gente resolveu atropelar, né? A gente fez uma Isso. live segunda passada com o Maurício Dazé, e Dá quem zero. acompanhou sabe o que eu estou falando, né? Sobre algumas coisas que passam, que acontecem com a gente, que a gente não resolve e acaba atropelando e a gente acha que está forte, que está pronta para outras coisas e vai passando. E a hipnose, ela me ajudou muito dessa forma que eu pude ver o porquê o meu comportamento estava sendo daquela forma, na época, né, do tratamento. E eu Sim. descobri o motivo, né, porque a hipnose fez com que eu regredisse um pouco, buscasse lá na fonte e aí voltasse.
E aí eu queria que Isso. você falasse, eu vou passar a bola para você, vou comandar aqui os comentários e qualquer dúvida eu estou levantando a mão. Já separei o meu caderninho, que eu quero anotar tudo que você está falando, tá Muito bom? bem, Lele. Tá certo. Como a Lê falou, gente, o momento que surgirem as dúvidas na cabecinha de vocês, podem perguntar, podem se sentir à vontade de participar da nossa live, que é uma live de bate-papo mesmo, certo? É, E com já certeza. preparando vocês, que no final tem uma surpresa muito legal para Ai, meu vocês, Deus, certo? tô nervosa. E não fique não, fique tudo tranquilo. Gente, Ah, a hipnose, como a Lê falou, ela muitas vezes é vista como uma coisa muitas vezes pejorativa, negativa, que gera medo, porque assim, nos filmes, até nos próprios desenhos animados, desde pequeno, a gente vê a hipnose desse jeito, ou seja, uma pessoa totalmente suscetível, que se eu mandar a pessoa comer uma cebola, a pessoa vai comer. Se eu pedir a pessoa para atravessar a rua com um monte de carro passando, a pessoa vai atravessar. Então, quando a gente vê essas cenas na televisão, e muitos hipnotistas, eles utilizam a graça para poder chamar atenção, que é chamado da hipnose de palco, que faz essas brincadeiras com a hipnose, certo? Mas é por isso que muitas vezes a hipnose fica tão descrente e desvalorizada, porque ela não consegue ser vista como uma forma de ferramenta de tratamento, certo? Então, perfeito. assim, o que me fez fazer o curso de hipnose foi realmente isso, porque eu não acreditava na hipnose. Uma colega minha foi fazer o curso e me chamou. E aí eu disse assim, ó, eu acho que isso é mentira, que é tudo combinado, que a pessoa antes chega lá e fala e a pessoa finge. Só que no próprio curso eu descobri que eu sou um estado de hipnose que é sonambúlico, que a gente vai falar lá na frente, que é facilmente hipnotizado. E aí eu virei tipo uma boneca, assim, na hipnose, porque todo mundo me hipnotizava. Só que o que é que acontece? A hipnose, gente, a gente pensa que depende totalmente do terapeuta, certo? E nós temos a capacidade de nos auto-hipnotizar durante o dia. Então já é comprovado cientificamente que a gente entra em hipnotismo, em estado de transe, 15 a 20 vezes por dia sozinhos. Ninguém sabe Sério? disso, tá vendo? Sério. Porque o que que acontece? A hipnose, esse nome, hipnose, a hipno era o deus do sono. Então, no início das pesquisas, falava-se que durante a hipnose a gente dormia. Só que com o avanço das pesquisas, foram descobrindo que a gente não dorme durante a hipnose. Porque, como a Lei falou, a hipnose, gente, nada mais é do que um estado de concentração muito forte. É como se a gente focasse em alguma coisa. Então, a gente foca, concentra naqueles comandos, mas você tá ali consciente o tempo todo. Você só mantém o corpo relaxado. Mas se acontecer um barulho no local, você ouve. Se acontecer alguém te tocando, você vai sentir. Você não está dormindo, você está o tempo todo consciente. Não é, Lê, você que já fez? Isso, isso. Você está totalmente consciente. E na hipnose, gente, o que é que a gente faz? A gente só acessa algumas áreas que nós não sabemos que nós temos. Por quê? O nosso cérebro, ele tem a área consciente, tem a área subconsciente e tem o inconsciente, certo? O consciente é aquela área muito racional, que a gente pensa o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai deixar de fazer. É a área totalmente racional. O subconsciente, gente, é a nossa área totalmente emocional, é onde as nossas emoções são guardadas. Então, como a Lê falou e como a live passada do professor Dazé foi brilhante, e tem algumas emoções que ficam guardadas lá na área do subconsciente nosso, só que o nosso corpo é tão massa, tão maravilhoso que Deus faz tudo perfeito, que tem coisas que para nos proteger ele prefere guardar. Ele diz assim: deixa aqui guardado, que na hora certa eu vou manifestar. Mas ele fica ali guardadinho, que é no subconsciente.
E o inconsciente é aquela área que a gente não sabe o que está acontecendo. São coisas que passam na nossa vida que muitas vezes passam despercebido e ficam lá no inconsciente, certo? E durante a hipnose, o que é que a gente faz? Deixa eu só A abrir gente um coloca. parêntese aqui, rapidinho. Certo. Essa parte do inconsciente a gente pode trazer dos nossos ancestrais, tipo pai, avô, das pessoas que vieram antes de nós? Ou não? É só o que a gente fez mesmo? Isso. Olha, o inconsciente, cientificamente, a gente pode trazer esses resquícios dos ancestrais. Então, muitas vezes, numa gestação, o que nossa mãe sente, o que nossa mãe passa, a gente pode trazer no inconsciente. Mas a Perfeito, gente não vai saber identificar qual o verdadeiro sentimento, porque aí vai caber a nós a interpretação. Então, muitas perfeito. vezes, eu estava na barriga da minha mãe, alguém gritou com ela, certo? E eu senti aquela emoção. Mas para mim pode não ter sido um grito de briga. Quando eu passei a ser perceptível, para mim podia ser um grito de aviso, de susto e não de briga. Então eu posso Entendi. trazer esses acontecimentos, mas a interpretação é muito individualizada de cada pessoa, Entendi. certo? Ótimo, Que perfeita fica explicação. Obrigada, mesmo. Que fica guardado nesse inconsciente. Só que o que é que. Ai, gente, tem tanta gente legal entrando, os É, colegas, Ícaro, Michele, todo mundo, gente, sejam bem-vindos. já tem perguntas aqui, né? Mas pode Muito terminar a bem, explicação. pronto. Então, a hipnose, gente, a gente vai fazer o quê? Vai colocar a pessoa em foco. Por quê? Quando a gente não tem um foco, o nosso consciente, o nosso racional, ele fala muito mais alto. Então a gente tenta deixar nossas emoções fluírem, mas o nosso racional diz não, você tem que agir com a razão. Quando a gente foca em uma coisa, a gente consegue fazer com que o nosso subconsciente ele aumente o seu nível do que o consciente. É o que a hipnose faz. Quando a gente Perfeito. consegue manter o paciente concentrado, tendo um foco, a gente anula o consciente e coloca o subconsciente à frente, que é justamente a área que a gente vai ter acesso às emoções, certo? Perfeito. Só que o que é que acontece? Não existe esse medo. Um professor meu entrando agora, Rafael Maluf, seja muito bem-vindo, que honra tê-lo aqui na live. É bom, O né, quando isso nosso. acontece. Não é, Lê? Meu Deus, que honra. E aí, o que é que acontece? Quando a gente está no estado de hipnose, que nem sempre a gente coloca a pessoa em hipnose em transe, que a gente vai diferenciar o que é, a gente consegue acessar esse subconsciente, que é a área das emoções, porém, nós não invadimos a pessoa, a intimidade daquela pessoa, a vontade daquela pessoa. Por quê, Lê? Porque a gente só consegue hipnotizar aquela pessoa que permitir ser hipnotizada, certo? Não Perfeito. existe assim, a Lê tem um segredo e eu hipnotizo a Lê, vou ali naquela hora e digo, a Lê, você vai me contar esse segredo. Não existe isso, gente. A Lê só vai me contar esse segredo se o corpo dela não se sentir ameaçado. Eu vou contar um fato, te interrompendo rapidinho. Quando eu Sim, fiz fica a com... primeira vez a hipnose, é, o meu colega, né, que tratou, ele não conseguiu de jeito nenhum. A gente ficou de 30 a 40 minutos mais ou menos, ele tentando me hipnotizar, e eu não conseguia. Ele botava a mão no meu rosto, voltava, fazia algumas manipulações, não conseguia de jeito nenhum. Aí eu falei assim, das duas, uma. Ou eu sou muito resistente, eu tô muito resistente, ou então tô blindada aqui. Aí ele falou assim, não, você não sentiu confiança o suficiente para me permitir acessar algumas áreas que você precisa ser tratado. Aí eu falei, ufa, graças a Deus que eu tava com muito medo. Aí Isso! depois, um outro colega, foi aí que ele fez a hipnose. E assim, foi maravilhoso. Muito bom, foi muito bom. Coisas assim, tipo, tomada de decisão, porque eu demorava, porque eu tinha medo de arriscar algumas coisas. E foi aí que eu pude descobrir o motivo do meu comportamento.
E aí ele acessou e tudo que ele falava, eu consegui ouvir. O que ele mandava fazer, eu consegui ouvir. Me permitia fazer ou não. Então, assim, mudou totalmente o conceito do que eu tinha de hipnose. Porque quando eu vi a primeira vez o meu primeiro colega fazendo, ele falou assim, fez em uma outra colega, falou, esquece seu nome. Aí ela esqueceu, aí fale isso. Aí eu falei, eu vou fazer isso pra quê? Pra esquecer meu nome, pelo amor de Deus. Então, eu acredito que tenha sido isso que me bloqueou para ser Isso. hipnotizada por ele, né? Isso, Lê, porque assim, como a gente estava falando, isso mesmo foi o que aconteceu com a Lei. A primeira coisa, gente, que a gente precisa criar com quem a gente está hipnotizando é o que a gente chama de rapport. Rapport é a comunicação, é a ligação. Então, se eu tô aqui conversando com a Lei e eu falo, ou eu faço algum gesto, não precisa nem eu falar, fizer algum gesto que gere desconfiança, eu já não consegui construir o rapport, a conexão. Então, eu posso fazer todas as manobras possíveis e imaginárias com a Lei, que ela vai estar aqui, ó, nem chumpa nada. Mas se eu conseguir uma conexão com ela, mostrar o respeito e dizer que, a Lei, eu vou respeitar a sua intimidade, vou até onde você me permitir, mas você está segura, não vou fazer nada que você não queira e tá ali, ela já se sente protegida. Foi o que aconteceu com o segundo colega, Isso. que ela cedeu completamente, certo, gente? E um ponto importante da hipnose é que várias outras terapias aqui fora, e hoje quando eu falar para vocês, vocês vão ligar, já fazem a hipnose e a gente não sabe que é hipnose, certo? Aquele processo que muitos pastores fazem na igreja evangélica de fazer assim com as pessoas, Sim, aquilo é um tipo de hipnose que é perfeito. conhecida como a hipnose de Charcot. O que é que acontece? Essa hipnose nós não utilizamos na hipnose clínica, porque é muito agressiva. Imagina a gente chegar num paciente e dar um tombo na cervical, né? Então, o que é que acontece quando ele faz, quando o pastor está ali com o paciente, com a pessoa a fiel da igreja e ele faz esse movimento? A gente tem um nervo que vai da cervical até o nosso intestino, que é o nervo vago, que ele é parasimpático. Então, quando a gente dá esse tombo, é como se a gente desse um susto no nervo vago e o sistema parasimpático ativasse, e aí a pessoa tivesse um princípio de desmaio. E quando a gente faz essa hipnose de Charcot, a pessoa cai mesmo. Então, Você eu acho que dá eu uma fui pancada. hipnotizada várias vezes, viu? Ai, sério? Para quem não sabe, eu sou evangélica também. E aí, várias vezes o pastor já fez isso. E a gente chama de cair na maca, que é aquela parte que você desmaia, fica lá desacordado e depois você volta. Então, ok, Isso. foi explicado. Achei que. Então. Então, é isso que acontece. Só que o que é que acontece? A Lê já me levou para o lado que eu ia falar agora. Gente, não existe esse medo da hipnose de Nath, você vai me hipnotizar, tem um risco de eu ficar lá e não voltar de jeito nenhum. Verdade ou mentira? Mentira, gente. A hipnose, você está ali o tempo inteiro, você não vai para lugar nenhum, você está ali, ó, pleníssima na sua sã consciência, certo? E o que é que acontece? A hipnose, gente, nada mais é do que estímulo, certo? Eu vou levar a sua concentração e estimular esse estado de concentração que eu consegui. Se eu me calar, você vai acordar sozinho. Pode nada acontecer, você vai acordar. Por quê? Porque o que você tinha de estímulo, que era a minha voz, não vai ter mais. Então não tem esse risco. Ai, Ale, eu não vou deixar você me hipnotizar, não. Por quê? Eu posso hipnotizar, eu posso concentrar tanto que eu vou ficar lá, eu não vou acordar mais. Não tenham medo disso, certo, gente? Perfeito. Érica entrando, Marquinhos, todo mundo, sejam bem-vindos. O que aconteceu? Para quem não sabe, foi Nath que comentou aquele áudio onde eu estava fazendo uma carta e aí colocando tudo que eu estava sentindo no momento. Eu não sabia o porquê, mas eu fiz. Eu fiz uma carta
né? Tava passando por alguns problemas pessoais. E aí eu escrevi, tudo que com quem estava acontecendo, eu fui escrevendo, fui escrevendo. E aí depois eu Sim. rasguei a carta. Algumas pessoas vieram falar, era para você queimar e tal, porque acontece isso e isso, que eu não sei, não lembro mais o que acontece. E aí a Nath falou, né? Você não vai lembrar porque você entrou no estado Num transe. subconsciente, né? Você foi em transe, Isso. é como se fosse uma hipnose. Então, essa técnica me ajudou muito. Hoje eu faço assim todos os dias, porque claro que tem algumas coisas que a gente vive, né? Que incomoda de algumas pessoas e a gente não pode estar o tempo todo falando ou chamando a atenção daquela pessoa, porque cada um sabe o que tem que fazer, né? Então, Isso. para eu não me irritar ou não ter um desconforto com certas pessoas, eu prefiro fazer cartas, né? Seja pessoal, seja profissional. E isso está me ajudando muito. E agora eu entendi, né, que é também uma parte da hipnose, não é isso? Isso. Porque, ai, que ótimo que você lembrou disso. Claro que eu lembro. Né? Mais um professor, Lê, entrando, Rodrigo Medina, seja muito Medina. bem-vindo na nossa live. Então, Lê, como eu falei bem no início, a hipnose é um estado de foco, certo? É quando a gente se foca em alguma coisa. Então, vocês vão perceber, quando eu falei, ó, gente, daqui a pouco a gente vai entender o que é o transe. O transe é quando a gente chega num estado hipnótico que o mundo pode desabar aqui à nossa volta e a gente está aqui, ó, no foco, no foco. Qualquer coisa a gente não consegue ouvir. E olha que a mulher é múltiplos sentidos. A mulher tá vendo aqui, tá ouvindo aqui, tá fazendo mil coisas. Só que nesse momento que a Lê estava escrevendo a carta, e ela vai dizer isso agora, gente, a gente está ali tão concentrada que a gente está no automático. Ela não vai lembrar da metade da carta que Não. ela escreveu, certo? Por quê? O subconsciente dela está deixando as emoções aflorarem. E nós temos capacidades, tanto sensitivas quanto motoras. E é isso que Milton Erickson, que foi o pai da hipnose clínica, que é a hipnose que a gente utiliza, ele diz, ele era um jornalista, certo? Depois fez medicina e ele viu que quando a gente está em estado de transe, quando a gente está em estado de hipnose, os nossos sentidos eles se afloram. Então a gente ouve mais, a gente sente mais, a gente fala mais se for permitido, certo? Então o mecanismo que a Lê achou foi escrever. Se a Lê tivesse hipnotizada, se sentisse à vontade comigo e eu tivesse induzindo ela, as emoções dela iam se aflorar em forma de sentimentos. Ela podia chorar, podia gritar, podia dizer que estava com raiva, mas não. O momento dela foi a escrita. Então, a gente, lembra que eu falei que a gente entra de 15 a 20 vezes em transe durante o dia? Já tiveram aqueles momentos que a gente estava no celular tão concentrada, que tem 500 pessoas aqui em volta falando com a gente e a gente está ali, ó. Aquele momento de concentração é um transe. É quando a gente se foca em algum momento e dali nada aqui está acontecendo, certo? E o que é que a gente faz? A gente utiliza na hipnose, Lê, as metáforas. Por que que muitas vezes a gente utiliza as metáforas? Muitas vezes pode acontecer no momento da sua escrita você colocar: eu estou triste, estou me sentindo, supondo, viu? Tá? Sozinha e tal, meu coração é como se fosse um gelo, eu não estou conseguindo expor os meus sentimentos. Então, quando o subconsciente age, a gente tende a fazer muita metáfora. Por quê? É muito mais fácil o subconsciente entender comparação se ele não vai ser racional. Então, a gente não vai dar muitos comandos racionais, muito cheio de palavras, muito cheio de frases complexas, não. A gente vai induzir a metáforas, que a pessoa perceba o que a gente está querendo falar muito rápido, certo? Muito bom. Outro ponto muito importante, Ale, é o tom da nossa voz, certo? Se eu chego, eu tenho esse costume de falar: oi, Lê, como é que você tá e tal, Bem carinhosa. bem carinhosa. Se eu chego algum dia e falo: oi, Alessandra, como vai?
né? Nem combina, Lê, nem combina. Não. Então, o tom da voz é muito importante. Na hipnose, gente, claro que a gente não vai colocar uma barreira entre nós e o nosso paciente, mas a gente precisa mostrar uma autoridade, certo? A gente precisa mostrar respeito e uma autoridade. Por quê? Se o paciente não confia em você, não vai para lugar nenhum, certo? Quando eu fiz o curso de hipnose, Ale, uma coisa que meu professor falou foi: no início, nunca tente hipnotizar a família. É. Por quê? Porque a nossa família não nos vê como um Não, profissional na primeira vez. Vai nos ver não. como um filho, como um irmão, como um sobrinho. Então vai ficar assim: ah, eu quero ver se É. você vai me hipnotizar, É né? isso mesmo. Então o que Eu, é que eu costumo acontece? falar isso não só para hipnose, mas tipo para fisioterapia, para o tratamento em si. Isso. Eu já falei, acho que foi na live de Ícaro, se eu não me engano, que tipo assim, é muito difícil atender família. Porque tudo que o médico fala, ou algum outro profissional, ele faz à risca, exatamente tudo A como tem gente que não. ser, passo a passo. Agora, quando a gente trata, acabou. Acabou. Por quê? Isso. Ele sempre vai ter acesso a gente. Então, vamos falar de mim, fisioterapeuta. Eu peço para fazer algo, ele nunca vai fazer, porque sempre que ele precisar, estarei ali disponível, né? E Isso. é o que acontece, tipo, eu falo para minha família, gente, faz isso, não faz, eu largo de mão. Aí agora eu já falei, não, faz o que você quiser, entende? Procura outro, eu indico um colega e tal. Mas é muito difícil a família dar o valor, né, que ela dá para outros profissionais. Isso. E outra coisa que a Lê falou aqui, ah, não, eu vou te indicar para outro profissional. Gente, a hipnose tem muito de um aspecto muito importante, certo? Se a pessoa chegar para a gente e disser assim, Nath, me hipnotiza agora. Não, gente, sabe por quê? Sabe por quê? Que a hipnose é expectativa. É o que a gente fica imaginando, certo? Então, se a gente gera a hipnose uma coisa muito fácil, ela tende a ficar desvalorizada. Então, a hipnose é a junção de três coisas: de foco, da expectativa e das crenças limitantes do paciente, certo? Então, eu preciso criar essa conexão de primeira vez com o paciente para que eu consiga, pelo menos, desmistificar essa crença limitante. Porque se eu ficar brigando com a mente do meu paciente, primeiro que se ele chegar para mim a ler assim, eu quero ver se você me hipnotiza. Já era. Não é a hora. Você inventa Não. outra coisa, marca outro É, dia, porque ele já chegou ali como competição. Então ele não vai permitir que você hipnotize. Para vocês verem, gente, como a hipnose é tão respeitadora. A gente só perfeito. vai conseguir te hipnotizar se vocês quiserem. Então, uma surpresa que vai acontecer logo mais, se Tô a com Lê medo disser, já. Nath, eu não quero, certo? Então, todas as nossas ferramentas de trabalho, a gente coloca em primeiro lugar o respeito. Então, Perfeito. a hipnose, ela vem com essa questão do respeito, até na questão que a gente, da fisioterapia, mais utiliza, que é a questão da dor e das crenças limitantes, certo? Por quê? Quem assistiu a live passada com o professor Maurício Dazé viu que muitas dores são respostas de emoções, de conflitos que o nosso corpo ele guarda. Chega uma hora que ele começa a se resolver e a gente tem a presença dos sintomas. Não é isso, Lele? Eu acho que Isso. é. Aprendeu Então, direitinho. tá vendo? Então, o que é que acontece? Muitas vezes, gente, não é fácil a gente ter consciência do que realmente aconteceu para que essas dores estejam se manifestando, certo? E aí a hipnose vai entrar como auxílio, que foi a questão de Alê, que descobriu alguns comportamentos dela com a hipnose. Porque o que é que acontece? Existem muitas dores, gente, que se manifestam fisicamente, mas que na realidade a sua origem não é física, é completamente emocional, certo? Gente, eu falo isso todo dia eu falo isso. Todo dia. Mas é muito difícil a gente tratar as emoções, porque é muito mais fácil
Vamos supor, eu tô com uma dor no ombro, eu vou lá, tomo um analgésico, faço fisioterapia e tal, vai melhorar, mas com o tempo vai voltar. Então, quando eu falo que tem algo relacionado à sua emoção, ao seu comportamento, ó, isso que você passou pode estar influenciando, você precisa tratar. É muito difícil a pessoa se dispor para isso. Por quê? Eu mesma faço terapia, né? E agora, mais do que nunca, eu preciso muito nessa quarentena. Eu senti que eu precisava demais. E Sim. aí, todo dia de terapia, eu fico, meu Deus, faço ou não faço? Faço ou não faço? Aí faço. No dia eu fico assim. Tem dias que eu fico mal. Naquela luta É, interna. Mas tem semanas Isso. depois da terapia que eu fico mal, muito, muito mal. Mas tem semanas que eu fico bom. Na semana que eu fico mal, eu fico assim, poxa, que merda, por que eu fiz isso? Porque eu fui cutucar o que estava Porque quieto. tava ali quietinho, ninguém precisava mexer e tal, agora eu tô aqui na bad e tal. Mas depois que passa uma semana, eu fico maravilhada, Maravilhoso. porque, tipo, eu precisava, eu necessitava mexer naquela ferida, eu precisava cicatrizar aquela ferida, né? Que tanto me Isso. incomodava e eu não aceitava. Então, quando alguém chega para mim e eu falo, ó, isso pode ser de origem emocional, o que passou, isso e isso. Muitas pessoas têm dificuldade de tratar. Essa área, né, somato-emocional, tem muita dificuldade de tratar. E não é uma coisa Isso. fácil, a gente entende que não é você se entregar, mexer lá na ferida que tanto te incomodou e que você quis pôr uma pedra ou algo ali para você Esconder. não mexer, e isso é muito difícil, mas a gente precisa acessar essa área. Precisa, porque Com certeza. sempre a gente vai ter dor, sempre vai ter algo incomodando. E tem uma pessoa mesmo próxima que tá tendo queda de cabelo assim, direto. E eu falei, olha, tem origem emocional, disso, disso e disso. Ah, mas eu não sei como tratar. Sabe como tratar. No fundo, você Só não sabe como quer. tratar. Você só não quer. Isso. Exatamente. E assim, Ale, tem um colega aqui presente na live, Carlos, ele é microfisioterapeuta, ele está fazendo a pós com a gente lá em Valência, Ah, ele lembra falou dele? comigo no direct. Falou. Isso. Então, o que é que acontece, gente? Isso que a Lê falou é muito importante. Não é fácil a gente tratar as coisas quando lida com sentimento, certo? E muitas vezes, mesmo que a gente queira, a gente não sabe expor o sentimento. Então, eu posso ter mudado o meu comportamento, a Lê perguntar, Nath, o que é que está acontecendo? Ah, Lê, eu tô triste, mas eu não sei por quê. Existem momentos que a gente realmente não sabe, gente, porque não está no nosso consciente, está no subconsciente guardado. E o que é que a hipnose vai fazer? Se for permitido, a gente vai naquele subconsciente e coloca para o consciente. Por quê? Porque o corpo ele vai precisar se resolver. E quando a gente percebe que a origem é aquele sentimento, a gente fica mais fácil da gente encarar e dizer, poxa, realmente foi aquilo que aconteceu que gerou isso em mim. Só que a hipnose é ainda mais linda ainda, gente. Por quê? Se algo que te aconteceu e foi ruim e não te trouxe uma coisa boa, eu sempre falo assim, não é legal a gente esquecer, certo? Quando a gente chega Não. para o paciente e pergunta assim, você quer esquecer? Quero, apaga isso que eu não quero lembrar mais. Não. Sabe por quê, gente? Porque tudo que a gente passa na vida é um aprendizado. Tudo é uma forma de crescimento. Então, até o que é ruim, a gente não precisa esquecer. A gente só precisa Perfeito. enxergar com outros olhos, Perfeito. certo? E Perfeito. é isso que a hipnose vai fazer. A gente vai transformar o que era ruim em uma coisa que você vai enxergar com naturalidade, certo? Muito É um bom. trabalho de formiguinha, Lê. É um trabalho nosso junto com o nosso paciente. Claro que se o paciente aceitar receber essa ajuda. Então, eu já tive uma paciente assim, que nos exames de imagem, ela não tinha nada para ter aquela dor no joelho que ela apresentava. Ela chegava dizendo que tinha uma dor enorme, que não aguentava andar, chegar a claudicar. Eu ficava, gente, não é possível, porque ela tem força, ela tem resistência, o exame de imagem está tranquilo, só pela idade que tinha uma pequena artrose, mas nada que dissesse muito além. E aí eu perguntava a ela, claro que a gente não vai invadir o paciente, né, gente? Com jeito eu perguntava a ela, e ela dizia, não, Nath, tá tudo tranquilo, eu só sinto essa dor no joelho que não me deixa, eu não consigo fazer nada. E aí um dia eu perguntei, eu falei, ô dona fulana, você aceita ser hipnotizada? Vai ser legal.
Olha, vai entrar num estado de relaxamento tão bom que a senhora vai sair daqui sem esses estresses e tal. Ela, minha filha, não quero não, que eu vou dormir. Não vai dormir, você vai me ouvir. Eu vou colocar o sonzinho aqui, depois você vai me dizer se não me ouviu. Pronto. Lê, quando eu voltei durante a hipnose, sabe o que era dor no joelho? O Ela quê? foi junto com o marido para fazer a viagem, acho que, como é o nome daquela igreja que tem uma escadaria, não sei se é de Aparecida. Eu sei que ela foi fazer uma viagem, que ela foi visitar essa igreja e que, tipo, Ah, tinha uma escadaria enorme. E aí o ah. marido, na hora de subir a escada, foi na frente com todo o Deixou gás. ela lá para trás. E ela subindo devagarzinho. Quando ele olhou para trás, que ela estava muito distante, ele, bora, que lerdeza! Você não vai conseguir subir essa escada de jeito nenhum. Fica igual a lerda subindo a escada. Então, gente, nesse momento, Ai, que Lê chegar droga. a parar. Neste momento, foi criada uma sensação de desvalorização no joelho. Por quê? O marido ficou dizendo a ela que ela seria incapaz de executar aquela atividade, certo? E aí o que foi que eu fiz? Na hipnose, eu disse a ela que não, que aquele joelho dela, ela podia fazer o que quisesse, ela podia subir 3 escadas daquela se ela pudesse. E se ela quisesse, ela fazia 1000 caminhadas, fazia trilha, fazia isso. Fui levando para as coisas que ela gostava de fazer. E desmistifiquei todo aquele sentido que o marido tinha criado nela. Gente, acreditem com toda a palavra que eu estou dizendo a vocês. Ela não sentiu dor até hoje mais no joelho. Perfeito. Muito bom. Né, Lê? É a mesma coisa que você está falando de marido, né, que aconteceu. É a mesma coisa que acontece em família. Quando os pais comparam um filho com outro. Ah, esse é mais estudioso. Ah, esse faz melhor do que você nisso. Ah, e isso gera bloqueios, gera conflitos, né? Que a gente cria memória Isso, sensorial. E isso vai fazendo com que o filho tenha um comportamento diferente, não só sentir dor, né? Que isso pode causar dor, sim, no paciente, mas pode isso, mudar totalmente o comportamento entre um filho e outro. Por isso que fala assim, eu falo que isso é um termo racista, mas eu vou expressar nesse momento. Esse aqui é a ovelha negra da família. Né? Por quê? Porque a ovelha negra, né? Será que ele está negra. tentando chamar a atenção de alguma coisa que o pai diz que ele é incapaz, ou a mãe diz que ele é incapaz? Será que ele está Isso, tentando falar, olha, eu sou capaz de fazer isso, você que não está enxergando, então, para duelar com vocês, eu vou fazer, eu vou arriscar, eu vou fazer isso, ter esse comportamento, né? Isso isso. pode, muitas das vezes, gerar isso por conta da comparação entre um filho e outro, né? Ou então, muita relação entre pai e mãe também tem. Eu vou Isso, passar para com as certeza, perguntas, Lê. Nath. Tem bastante Pronto, aqui já. Ó, faz. a primeira aqui de... Temos 40 minutos já. Meu Deus, passou muito rápido. Vamos responder aqui. A hipnose acessa apenas o subconsciente? Pergunta de Michele. Ó, Shelly, 95% é o subconsciente. A gente fica com 5% do consciente ativado. Por isso que a gente consegue ver tudo, entender tudo. Mas os 95% a gente está lá no subconsciente para deixar que as emoções falem mais alto do que a razão. Perfeito. Dri, Israel. Onde tem um curso de hipnose? Israel, olha, esse curso que eu fiz, esse professor ele é de Coité, certo? Ele leva para Salvador, faz aqui em Valência. Agora está tendo curso online dele, certo? Só que a turma já fechou. Mas se você quiser depois, eu marco aqui, ou então você fala comigo no direct, que aí eu passo o contato da página dele. O nome da página do professor que eu fiz o curso é Hipnose Clínica Bahia, certo? Que aí vocês Perfeito. vão ter acesso a toda a agenda de cursos dele. E não precisa ser da saúde para fazer o curso de O hipnose, viu, gente? curso. Qualquer pessoa pode. Mas, qual a diferença de hipnose para meditação? Outra Olha, pergunta a de Michelle Manuel. meditação, pronto. A meditação, gente, é um estado que a gente não deixa de acessar o subconsciente, certo? A meditação é um estado de transe, é próximo à hipnose, certo?
Só que na meditação a gente consegue estar com o consciente mais ativado do que na hipnose, certo? É como se na hipnose a gente acessasse 95% do subconsciente e 5% do consciente. Na meditação fosse quase meio a meio, certo? Por a gente não ter muitas vezes um contato físico, por a gente tentar se manter no estado de concentração sozinho, certo? É quase, a meditação é uma prima da hipnose. Perfeito. Tem dias que eu faço meditação e que eu tô lá tentando me concentrar e não consigo. Eu falei, não estou no momento para meditar agora, eu vou respeitar o meu corpo e aí eu vou tentar em um outro Isso. momento. Não é isso? E isso é importante, Ale, é não ter a briga de É. mentes. Não, não tem. A gente tem que respeitar nossas fases. Tem fases que a gente quer ser atleta, fazer tudo. Tudo bem, faça tudo. Tem dias que você não quer fazer nada. Tudo bem também, não faça. A gente deve sim respeitar sempre os nossos momentos, né? Não pode fazer Isso, nada obrigado ou por qualquer outra coisa. com certeza. Uma pergunta de Vitor. Qual a relação entre liberação somatoemocional, constelação familiar e hipnose? Vitinho, foi Vitor Peixoto, nosso amigo? Foi. Foi, né? Então, assim, Vitinho, os Eu amo os três, três, a eu amo as três hipnose, técnicas. Eu amo as demais. três técnicas, gente. É, Arivan entrando nesse momento na live, que olha honra, que muito honra. obrigada pela presença. Então, a hipnose, a constelação familiar e a liberação somatoemocional. Os três, gente, são um estado de concentração enorme, certo? Só que o que é que acontece? Na somata emocional, a gente dá os estímulos, mas a gente dá pouco estímulo. A gente dá a direção e deixa o corpo ir se resolvendo, certo? Então, se a pessoa se sentir à vontade de ficar ali liberando as emoções, ela vai no tempo dela. E se a pessoa quiser voltar no tempo dela, ela também vai. Por quê? Lembra que quando a gente fez a aula, eu ficava falando muito por causa da hipnose e o professor fez, Nath, fale uma coisa e deixe o corpo responder. Por quê? A gente só guia, mostra o caminho e o corpo vai. Esse é a somata emocional. A constelação familiar, a gente mostra o caminho, constrói as pedras, diz o que é certo e deixa o corpo agir. Então a gente dá o estímulo, orienta onde deve ser feito e deixa a pessoa mudar o seu comportamento, certo? Que na constelação familiar a pessoa não precisa entrar em um estado de transe, porque ela está ali totalmente consciente do que está acontecendo. Na somata emocional, você chega a entrar no estado de transe, porque chega uma hora que você não entende mais o que está sendo feito, certo? Essa área do subconsciente é totalmente acessada. O que na constelação familiar nem sempre acontece, porque a gente está ali, ó, tendo consciência de tudo que a gente está mudando, tudo que a gente está fazendo. Já a hipnose, gente, você precisa de estímulo o tempo todo. É como se a gente fosse irmão gêmeo do nosso paciente. Então, naquele momento, eu não posso deixar ele sozinho em hora nenhuma. Eu preciso estar aqui, orientando. Lê, não é por aqui, é por aqui. Vamos, caminhando comigo. A hipnose, eu mostro o caminho, eu construo as pedras e eu levo ela até o final, onde ela tem que chegar. Perfeito. Então, são aspectos semelhantes, porém Diferente. com condutas diferentes. Perfeito. Já fiz as três. A minha terapeuta, ela faz constelação familiar em mim. E, assim, tá me ajudando muito. Quando a gente fala constelação familiar, não é algo só relacionado a pai, mãe, a família, né? É todo o ambiente, tudo que a gente vive. O contexto. Seja do nosso trabalho, o nosso trabalho faz parte da nossa família também, né? A nossa área profissional, pessoal, amorosa, faz parte da nossa família. Então, eu faço, já fiz liberação somatoemocional com você, a gente fez o curso, né? E aí Isso. tocou em áreas que eu não sabia que existia, foi muito bom, eu acho que eu já contei aqui, que foi o momento do parto, em que eu vivi uma situação e que não sabia qual era, porque, óbvio, não tinha memória guardada nisso aí, né? Então, fiz a liberação, gostei muito, faço a constelação, a terapia com constelação familiar, tá me ajudando demais. E a hipnose eu fiz uma vez só,
Mas gostei muito Vai e me fazer ajudou comigo, também. Ale. Ai, meu Deus! Outra pergunta aqui, de Kari. Se eu tiver dificuldade de concentração, eu não vou conseguir ser hipnotizada? Não. Se você permitir ser hipnotizada, foi Karen, não foi que perguntou? Kari, foi. Foi. Karen, se você tiver dificuldade de concentração, você pode demorar um pouco, mas se você permitir, a gente vai conseguir lhe hipnotizar, certo? Porque tem pessoas que até pelo medo fica meio desatento. E depois vai fluindo, vai fluindo. Lê, eu preciso falar com o Di Alves, que eu acho que ele tá na Síria. Ele disse: eu tô assistindo vocês e vocês não me deram bola. Então, tem gente da Síria aqui na live, gente. Vamos falar com os... Ai, Seja dá um abraço aí bem-vindo. pra ele. Então, o que é que acontece, gente? A hipnose é um divisor de águas, certo? Eu sempre falo assim, falei até para a Lei. Eu sou uma pessoa antes da hipnose e depois da hipnose, tanto como profissional quanto como paciente da hipnose, certo? Muitas vezes a gente pensa que a gente desenvolveu alguns sentimentos, tipo alguma situação que a gente passou, e no meu consciente eu acho que eu tenho raiva daquela situação. Mas quando a gente vai acessar o subconsciente, não é raiva que a gente sente, muitas vezes é pena. Então a gente descobre o verdadeiro sentido do que a gente sente durante a hipnose. E é aí que a gente consegue ajudar as pessoas, tanto no aspecto de dor, quanto no aspecto de convivência, depressão, insônia, crenças limitantes, muitas pessoas que acham que não são inteligentes, que não são competentes, que não conseguem fazer aquilo, a gente consegue transformar. A gente não apaga nada, a gente consegue transformar. E o que a Sim. Lê falou naquele início, que o colega fez a menina esquecer o nome. Então, assim, essas brincadeiras a gente no curso faz para mostrar como nossa mente é brincalhona. Mas, assim, será que seria o momento de fazer isso na frente de uma pessoa que ele ia atender? Então, muitas vezes, a pessoa perde a conexão ali. É, Entendeu? Então a gente tem que ser prudente naquilo que a gente faz. Aqui mesmo na perfeito. live, daqui a pouco, quando eu for fazer com a Lê, eu vou fazer estados de concentrações mais tranquilos. Eu não vou invadir para ela falar nada, para ela. Certo? Eu Que a tenho gente tem muitos que ser segredos prudente. que não podem ser revelados. Não, Lele, não, nem se preocupe. Brincadeiras à parte. Vamos lá, outra pergunta aqui de Tânia. Com essa hipnose, só trata dores? Não. Ou Não, sim? não, Tânia. A Não. gente consegue tratar tudo, certo? A hipnose clínica, que é com que eu sigo, a linha que eu sigo, a gente trata de dor, até as questões sentimentais, certo? Como eu falei, depressão, insônia, desconfiança, questões familiares. Então, muitas vezes o que a Lê falou, eu acho que minha mãe não gosta de mim. Criou essa crença na cabeça, minha mãe não gosta de mim, não gosta de tudo que eu faço. A gente consegue desmistificar essas coisas, certo? Já a hipnose clássica, que é aquela de palco, vai esquecer o nome, vai rir, não conseguir parar, vai imitar a galinha. Aí já é outra linha de hipnose. Outro tipo. Qual a finalidade da Isso. hipnose na saúde? Isso, foi o que a gente falou. Que a gente pode utilizar a hipnose, pode utilizar desse estado de concentração para a gente transformar em tratamento, certo? A gente pode utilizar o trabalho da nossa mente para nos ajudar a acessar áreas da nossa mente que a gente não consegue perceber que elas existem. Perfeito. Outra Ó, já pergunta de tem gente Michelle. querendo fazer o curso. Já vi aqui. E quer ser atendido Professor também, Diogo Lê Manu. entrando, ó. Que Olha honra. que honra. É, Ajuda pessoas que não gostam de falar em público a hipnose? Sim. Ajudam. Um trabalho que eu fiz muito interessante, Ale, foi em relação à gagueira, certo? Eu vou falar desse caso e eu vou guardar 5 minutinhos para fazer a surpresa com você. Faltam 10 minutos. Isso. O trabalho da gagueira, o que foi que aconteceu? Muitas pessoas são gagas, não sabem porque são gagas, não eram gagas durante a infância e na idade adulta começa a gaguejar. Por que que isso acontece?
Muitas vezes, gente, são questões emocionais, conflitos, situações passadas que gerou a gagueira naquela pessoa, certo? Então, consegue dar autoconfiança para falar em público, consegue tratar esses distúrbios de voz, muitas vezes não visto pela fonoaudiologia, porque nós na faculdade a gente aprende a ser muito metódico, certo? Sim. E eu tive um paciente que era gago e quando eu fiz a hipnose, eu fui lá porque, gente, a hipnose tem um processo que se chama regressão, que a gente vai lá atrás, desde a infância e traz algumas coisas. E aí ele estava brincando na lagoa com muitos pintinhos e ele jogou 2 pintinhos na lagoa e ele não conseguia pular para salvar esses pintinhos. E aí ele começou a chorar. Aí o pai veio de lá, deu uma surra nele e disse: engula o choro. Não coloque para fora, engula o choro. Então, criou um sentimento de engole o que você queria falar, que você não pode falar nesse momento. Então, depois dessa situação, ele desenvolveu a gagueira até a idade adulta. E É a quando foi na mesma. hipnose... Sim, fale Vá, aí. termine. E quando foi nesse momento, que eu cheguei nesse momento da história dele, ele ficou sem voz. Porque durante a hipnose, eu converso com o paciente e ele me fala tudo. Então eu falava as coisas com ele e ele não saía a voz, porque foi um momento que a voz dele não servia para nada. Então eu ressignifiquei esse aspecto e mostrei a ele que ele podia falar a partir de hoje o que ele quisesse, que ele não precisava guardar aquele sentimento. E ele saiu de lá falando normal. Eu tenho esse vídeo, depois eu vou te mandar, Lê. Perfeito. Que ele É permitiu, é claro. a mesma coisa da germânica, né? Que tem uma explicação. Tipo, você passa por algum momento, alguma fase de conflito, você viveu alguma situação que você não gostaria e que você não expôs, né? O que você não falou o que precisava ser dito, você não Isso. conseguiu desenvolver. E aí tem um certo momento na fase de cura que você fica rouca. Então, é o seu corpo entendendo. Se você não falou, você não precisa falar. Então, você fica rouca por um período, né? Até o corpo entrar em resolução. Então, a medicina também, claro que eu estou falando assim bem vago, né? Mas a Isso. medicina germânica também explica isso. Eu trabalho muito com os dois juntos. Perfeito. Nath, 5 minutinhos. Se quiser, manda bala aí na sua prática. Aí Vamos deixa eu fazer me a preparar. surpresa de Lelê, gente. Ah, eu não posso Não é falar nada besteira. demais, não, amiga. Não é nada demais, certo? Eu não vou levar a Lê para o transe, para um estado de transe de dormir, certo? Mas eu vou levar ela a entender que a hipnose nada mais é do que a minha voz, certo? Então vocês vão ver que eu vou estar falando o tempo todo, vou até chegar aqui para trás que eu vou fazer junto com você, Lê. E quem Tá. quiser fazer Eu, na live pode fazer também, que vocês não vão correr deixa os perigo, tá? comentários ou tira? Pode deixar, não tem problema Pode? não. Tá bom. Vai. Pode. Manda bala. Então, Lele, eu vou pedir para você afastar um pouquinho a cadeira da mesa para eu conseguir ver seus braços assim, ó. Isso, isso. Estira os bracinhos lá na frente, como eu tô fazendo. Isso. Bate bem forte, como se sua mão fosse um imã. Junta as mãos. Isso, e junta, deixa elas juntas. Entrelaça os dedos. Entrelaça seus dedos. E os 2 dedões, ó, coloca um em cima do outro, assim, ó. Isso, junta bem, isso. Eu vou pedir para que você coloque sua mão aqui, ó, em frente à sua testa. Isso. Afasta da testinha. Coloca aqui na sua frente, ó. Afasta a mão da testa. Aí. Isso. E levanta os 2 dedos. Esse daqui, ó. Aí, Lê. Deixa eles separados, igual como o meu tá. Nesse momento, não precisa mais olhar para mim. Só ouve a minha voz, tá bom? Tá, vou Foca fechar os dentro, olhos. no meio do seu dedo. Pode abrir o olho, pode abrir o olho. Pode? Foca, Tá. ó, sua atenção. Olhe para dentro dos seus dedos. Olhe entre os seus dedos. Ah. Isso, olha entre seus dedos. Não tira a concentração entre seus dedos nesse momento. E você vai notando que quanto mais você ouve minha voz, seus dedos vão se juntando. Eles Ai, vão se meu Deus. aproximando cada vez mais, como se fosse 2 imãs, Lê. Eu não E acredito. nesse momento, você vai entendendo que aí é você e uma pessoa que você gosta muito. E ele está se juntando Ai, meu Deus. completamente até ele se aproximar. Se Eu juntou, tô se lutando juntou pra não juntar. completamente.
nesse momento e eles não vão abrir mais. Porque você, Ah, Ale, concentrou de verdade. E nesse momento, imagina que eu jogo uma cola. Uma cola daqui para aí, seus dedos estão completamente colados. Tenta separar e não consegue. Tenta separar e não consegue. Não consegue. meu Eles estão Deus. totalmente grudadinhos. Totalmente grudadinhos. Só, Ale, que nesse momento você vai perceber que esse é um momento lindo da sua vida. Porque aí você e a pessoa Ai, que você mais ama estão totalmente juntos. Então você não quer se afastar dessa pessoa, quer? Eles estão não. totalmente coladinhos. Você só vai conseguir afastar esses dedos quando eu contar até 3 e disser que pode. 1, Tá. 2, 3, pode Ai, afastar. Nath, que bacana. Foi juntando, eu não queria juntar e eles foram. Muito interessante, adorei. Então, assim, para a gente entrar em estado de hipnose, para a gente entrar em estado de concentração, a gente não precisa estar de olho fechado. Eu falei, a gente Eu não, tô radiante. sério, a gente não precisa estar de olho fechado. A Lê confiou para que eu desse meu comando para ela. Se ela não quisesse, o dedo dela ia ficar aqui, ó. Certo? Então, como ela estava, e o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer as minhas metáforas. Quando a gente está junto de quem a gente ama, a gente não quer separar. Então, se eu dissesse, Ale, você está perto do seu pior inimigo, claro que ela ia querer afastar os dedos, certo? Mas não, eu disse que ela estaria próximo da pessoa que ela mais amava. Então, é isso, gente, que a gente consegue fazer na hipnose. A gente consegue Perfeito. transformar um momento ruim em um momento feliz, uma dor em um momento de conforto, uma desconfiança num momento de confiança. E assim a gente vai somando cada dia uma ferramenta nova na nossa caixinha de mistérios, né, Lelê, da nossa profissão. Ai, que lindo, Nath. Muito obrigada. Nada, minha Não Lelê. esperava menos. Eu acho que cada vez mais a minha live está ficando assim muito leve, radiante e com muito amor dentro, né? E assim, muito obrigada pela participação. Você, como sempre, muito meiga. Oh, Não meu... tem quem ouça um áudio seu, ouça qualquer coisa, a sua voz e fale que não é você. Você sempre é essa pessoa muito especial, muito carinhosa, com muito amor, dedicação em tudo que você faz. Eu quero Gratidão te demais. agradecer imensamente pela sua colaboração nesse projeto maravilhoso. E é isso. Vamos fazer uma pose, ficar assim de sorrisinho para bater Porque depois eu uma. tenho que fazer minha dedicatória. Eu só tenho 2 minutos Tá. para fazer minha dedicatória. Vamos fazer um X. Aí, para as pessoas baterem print e marcar a gente, para Print, falar gente, marca. que assistiu a gente, que Isso. está gostando, quem quiser. Nath, fala aí de onde você é, onde você atende e considerações finais, tem 2 minutinhos. Gente, eu sou de Nazaré, certo? Do interior da Bahia. Eu atendo aqui. Atendo no hospital daqui de Nazaré. Atendo domiciliar. As minhas hipnoses são domiciliares, porque eu vou no ambiente da pessoa, certo? Meu Instagram é Físio Natácia, ou esse daqui, Natácia Clara, onde eu fiz com a Lê. Então, qualquer dúvida que não teve tempo de falar, podem deixar lá. E eu preciso agradecer a Lê pelo convite, ela me deixou uma responsabilidade muito grande. Teve muitos mestres nossos antes de mim. Eu disse, Lê, como é que eu vou falar depois? Mas assim, as lives de Alê têm uma luz muito grande. Foi uma coisa muito tranquila. Eu me senti entre amigos, certo? Então foi um prazer enorme deixar um pouquinho da hipnose com vocês e saber que vocês, quem tinha medo, quem tinha alguma coisa de ruim, hoje não existe mais. Então façam o curso quem tem oportunidade, sejam atendidos, que vai valer muito a pena. Lê, gratidão demais. Estarei sempre à disposição quando precisar. Só Pode gritar que eu tô deixar. aqui. Um beijo grande, Nath. Obrigada a todos que compareceram nessa live. Gratidão a todos que estão presentes, gente até da Síria, olha que honra. E Meu aí, Deus. e é isso, até a próxima segunda. Um beijo grande. Segunda que vem tem mais, gente. Eita! Beijo aos Tchau! colegas, aos alunos, aos pacientes que entraram. Muito obrigada, muito obrigada. Beijo, Beijo, Nath. Lei. Carinho enorme por você, viu?
Também, saudades. Que passe logo pra gente se ver. Breve, breve, mais rápido, tá mais perto do que longe agora. Amém. Tchau, Boa noite, tchau. se cuidem. Boa.